Oiê! Hoje o Pode Falar Mais está diferente, porque nós estamos participando de um evento aqui em Araranguá, o Mulheres que Inspiram, que tem o objetivo de incentivar e motivar as mulheres a se ajudarem, umas às outras, não só como empreendedoras, mas como pessoas também. Então vem comigo conferir os melhores momentos. Então vou agradecer aqui as empresas Guga Lanches e Guga Gastrobar, dois conceitos diferentes com a mesma qualidade e excelência, onde você encontra opções para todos os gostos, tábuas, porções, X, hambúrgueres, drinks e chopp gelado, para pedir em casa ou consumir no local, em ambientes confortáveis e acolhedores com atendimento ágil. Rose Doces, Biofitness, Marcel Mármores e Granitos, Daum Doces, Image Brindes, Cia da Saúde, Centro e Abimar, Fruteira Delícias da Terra. Mínimo A, brinquedos educativos, criativos e que valorizam a infância com encanto e afeto. Loja online e loja física interativa, localizada na Cidade Alta, em frente ao IFSC. Temos também o apoio de Cia do Sapato, Ribeiro e Bittencourt, Acessar Engenharia, Amo Rosa Cosméticos, Cases e Capas, Flamed Saúde, Med Imagem, Lab Vida, A Essência Farmácia de Manipulação, Caseiros da Marla, Biscoitos Decorados e Bolachas Artesanais, Ex Nutrition, Que Delícia Panificadora e Confeitaria, Ema Joias e Deu Fome Chama Eva. Esses últimos que eu citei para vocês são nossos expositores, então depois no momento do coquetel, vocês vão ver que ali na área externa nós temos um espaço com os estandes, onde essas empresas estarão expondo os seus produtos e estarão ali abertas para fazer negócio e também para apresentar os produtos delas para vocês poderem conhecer o trabalho desses empreendedores. Eu quero, antes de começar, só falar rapidamente de como surgiu essa ideia. O Mulheres que Inspiram é um movimento de mulheres que surgiu de 3 mulheres, da Digi, da Mai Timboni e eu, Mai Possamay. Na verdade, quem teve a ideia inicial foi a Digi, que chamou a gente, falou que queria fazer um evento para as mulheres trocarem ideias, trocarem figurinhas, não só sobre negócios, mas sobre a vida. A gente conversou bastante essas últimas semanas, porque eu falei para vocês que foi um tempo aí de elaboração, e nós percebemos o quanto as mulheres precisam disso, de trocar figurinhas e experiências mais reais, Nós somos tão acostumadas a nos comparar, as redes sociais trouxeram muito disso. Eu trabalho com rede social, mas eu sei também que ela tem um lado que é mais complicado, vamos dizer assim, que é onde a gente mostra apenas o retrato bonito da nossa vida. E todas nós temos desafios, todos nós temos os nossos problemas, só que nós nunca falamos sobre eles. Nós nos fechamos e lidamos com aquilo sozinhas. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós podemos sim falar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas mazelas, sobre aquilo que nos traz desconforto. E talvez a nossa amiga, a nossa colega do lado, possa nos ajudar exatamente com aquilo que é o nosso problema. Então, esse é o principal propósito do Mulheres que Inspiram, é inspirar vocês, mulheres que já são inspiradoras, a inspirarem outras mulheres. E antes de começar, antes de chamar as minhas 2 colegas aqui, não, na verdade vou chamar elas primeiro. Vou chamar então Giane Reis e Mai Timboni para compor aqui comigo. Agora, então, vamos iniciar aqui nosso primeiro momento da noite, que é o nosso talk, o talk com elas. E elas são quem? Vou apresentar para vocês. Giane Reis, que é nutricionista e que, como eu falei antes, foi a primeira idealizadora desse evento, dessa noite, e que vai nos trazer muito conteúdo sobre o processo de autocuidado que ela precisou passar quando ela se redescobriu, perdeu 30 quilos e no meio disso se reencontrou. E temos também Mai Timboni, nossa maravilhosa administradora, que está à frente da organização aqui do nosso evento também, que é mãe, que é esposa, que é filha e que já passou aí por grandes desafios na vida dela, entre eles violência doméstica, depressão,
troca de ciclos, então ela vai também trazer um conteúdo enriquecedor sobre isso para vocês. E eu também vou trazer um pouco da minha experiência. Eu também sou mãe, também sou casada, também sou filha, mas vou hoje principalmente falar para vocês sobre aquele momento que muitas mulheres sentem no coração de dar um passo para trás na vida profissional para voltar para o lar e cuidar do lar primeiro, para depois cuidar do restante. Eu passei por isso recentemente e ainda estou em meio a muitos desafios profissionais, me reinventando, mas estou muito feliz de ter tomado essa decisão e eu acho que algumas mulheres vão se conectar com isso também. Então vamos sentar, meninas? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Vamos começar com a Digi, que já está ali com o microfone. Digi, conta pra gente como foi esse processo de emagrecer 30 quilos e, mais do que isso, se redescobrir como pessoa. Então, boa noite. Quero agradecer a presença de todas vocês que acreditaram no meu sonho, na minha história. Agradecer às meninas que, quando eu cheguei só com uma ideia, eu falei: meninas, eu tenho uma ideia de fazer um projeto, eu quero conectar mulheres, porque eu sou de Araranguá, mas eu fiquei durante 8 anos em Florianópolis, e quando eu voltei pra cá em 2020, eu fiquei muito perdida. Tipo, quem são as minhas amigas? Com quem eu vou conversar sobre negócios? Porque lá em Florianópolis eu participava de algo muito parecido com o que está acontecendo aqui hoje. Só que eu não era nutricionista ainda. O nosso primeiro café teve 30 mulheres, e eu era... alguém aqui falou lá no grupo: ai, todas têm empresa, eu não tenho. Eu vi, mas eu assim, gente, eu sou péssima pra responder o WhatsApp, elas sabem, assim, ela né? ficou semana sem responder a gente. Elas já sabem, me liga que eu respondo bem rapidinho. E eu vi essa mensagem lá dessa mulher e eu quero falar com ela agora, porque lá, Sirlene, tá aí? Lá em 2017, que foi quando a gente começou a ter esses eventos lá em Florianópolis, eu era essa mulher que eu via as outras e pensava: meu Deus, qual é o meu propósito? Eu fui para Florianópolis porque minha primeira formação é física, passei no mestrado, passei no concurso público com 23 anos e larguei tudo para abrir uma empresa e empreender. Só que era um negócio do meu ex-marido, onde eu não me encontrava, que foi aí onde eu ganhei os meus 30 quilos. O nosso financeiro era ótimo, mas eu não fazia... Ah, meu Deus, eu não fazia... Eu não fazia algo que eu sentia que era meu propósito, que eu estava feliz, que eu conseguia ajudar pessoas, que eu conseguia entender. E ali eu me frustrava e acabava descontando na comida. E eu tinha uma compulsão alimentar porque eu queria preencher aquele vazio que existia dentro de mim. E eu vou começar a estudar nutrição. Esse estalo surgiu num café desse. Eu vou tentar fazer esse processo. Porque eu contratei endócrinos, contratei nutricionistas, mas eu enganava eles e me enganava junto, né? Tudo junto. E foi aí que eu comecei a perder todo o meu peso. Só que, assim, eu sempre falo para todos os meus pacientes, não foi um processo de 30 quilos, assim, né? Perdia 5, ganhava 4, perdia 10, ganhava 5. E foram 4 anos nessa luta. Todo o meu processo de faculdade foi um processo de emagrecimento. Tanto que quando eu já postava isso no Instagram, sempre, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha agenda no próximo mês cheia já, porque todo mundo me acompanhava e entendia o meu processo, entendia que eu gosto de falar, né, em nutrição da vida real. E como que eu me encontrei, né? E hoje eu estou extremamente realizada profissionalmente, atendo aqui em Araranguá já há 2 anos. Sou muito feliz com isso. E como eu falei para vocês, quando eu decidi voltar para Araranguá, eu fiquei 2 anos offline, assim, sem trabalhar, estava finalizando a faculdade, e 2 anos que agora eu voltei a atender. E esse era meu ponto agora. Como que eu vou conectar com essas mulheres daqui de Araranguá? Porque o meu Instagram era assim, 80% Florianópolis, 70% São José e tipo 25% Araranguá. Hoje isso já mudou, já está lá em cima. E foi com outras mulheres. O que eu fiz nesse tempo? Eu pensei assim, eu preciso estar junto de mulheres. O que eu comecei a fazer? Comecei a chamar, por exemplo, a Andresa, que é a menina que faz minha sobrancelha. Andresa, quero conectar contigo, como é que faz? Eu quero fazer o teu processo de emagrecimento. Ela, tá, mas o que eu vou fazer? Assim, posta no teu Instagram e me fala, e vai falando, vai contando a tua rotina. Ali eu comecei a conectar com as seguidoras dela. Depois eu vi outras meninas que tinham esse potencial e fui abrindo e fui chegando nas mulheres de Araranguá. E esse momento aqui, eu quero isso. Eu quero que quando a gente pense na... Vamos lá. Deixa eu pensar. Tô nervosa, gente. Tá uma metralhadora aqui. Ela queria que fizesse perguntas, Eu né? era mais calma, assim, ela tá nervosa, né?
Quando a gente pensar, tem a PET aqui, quando a gente pensar em loja de produto natural, a gente vai pensar na PET. Porque a gente está aqui conectadas. Esse grupo é para isso. Eu vou pensar, preciso fazer meu Botox, meu Botox aqui maravilhoso, eu vou olhar para a Grace, ela faz esse procedimento. Então eu quero essa conexão, eu quero mulheres ajudando mulheres para que a gente se fortaleça e pare um pouco com essa competição. Né? Eu acho que é isso, tagarelei. Não, é isso aí, exatamente o que a gente conversou, né, esses dias, que eu citei aqui antes. Às vezes a gente acha que está numa luta, né, concorrendo umas com as outras, quando na verdade nós poderíamos nos unir como nós estamos fazendo hoje e ajudar umas às outras. Né? Todo mundo aqui tem, né, a sua vida profissional e a sua vida pessoal, então nós podemos nos ajudar nos dois âmbitos. Porque lá dentro de casa a gente também tem ali, eu quero saber como limpa esse tênis mais rápido, eu quero uma receita prática, enfim. Então a gente pode conversar sobre tudo e também sobre os problemas que a gente carrega, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então vamos conversar um pouquinho com a Mai, para depois a gente fazer umas perguntas para a Digi. Maia, a Mai tem tanta coisa, gente. Se vocês ainda não assistiram, eu vou convidar vocês a assistir o podcast que eu fiz com ela, que ela conta a história dela mais completa, né? Aqui é mais um bate-papo, até porque depois nós temos mais atrações nessa noite. Mas, Mai, vamos começar aí pela ordem cronológica, com o tópico da violência doméstica. Como aconteceu e como que tu percebeu que estava sendo vítima disso? Primeiro, quero agradecer, dar boa noite para todo mundo, que Deus abençoe. E dizer que obrigada por vocês confiarem nesse projeto, nesse início, né, desse projeto. Então, como a Mai falou, eu sou formada em administração e estar aqui para mim é desafiador, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, quem me conhece sabe, né? Muitos me conhecem da loja que eu tinha, né? Aqui. Ainda me chamo da Mai da Ioiô, mas já fechei esse ciclo. Mas voltando à pergunta da Mai, então, eu sofri violência doméstica no meu segundo casamento com o pai do meu filho, no estado do Mato Grosso, numa das viagens que eu fiz para lá. Até então, eu não via nenhum sinal de violência doméstica. Foi após 2 dias que eu cheguei lá que eu fui violentada. Eu estava sozinha, não estava com meu filho, graças a Deus, ele estava com meus pais aqui em Santa Catarina. E fui jogada, assim, toda machucada no meio da rua com as minhas coisas. E me senti, completamente sozinha, porque era num estado que eu não conhecia ninguém, né? Ele trabalhava lá na época. E foi bem difícil. Fiquei mais 2 meses lá, porque tinha que, juntar dinheiro para voltar aqui, porque não quis falar. A tua decisão foi não falar para os seus pais, Meus pais não sabiam. O pai, na época, estava descobrindo que ele tinha alguma coisa no coração. E o meu filho tinha 3 anos na época. E aí, em junho, isso aconteceu em abril de 2012. Isso. Aí, em junho, eu voltei para casa dos meus pais sozinha. E foi onde eu decidi me separar. E ele, né, não aceitou. Mas eu fiz todo o processo, tudo. E ele acabou pedindo a demissão da empresa onde ele trabalhava, no Mato Grosso, e veio para cá. Aí, então, assim, eu sofri mais uma agressão na casa dos meus pais, na frente do meu filho. Na época era pequeno. Coisa pouca, mas sofri. E, como diz a Digi, estou nervosa, né? É um tema bem difícil, porque eu posso falar que de um ano para cá eu consigo falar disso. Eu ia falar isso agora. É um tema que, inclusive, tu nem tinha falado sobre isso, né? A primeira vez foi lá no podcast. Contigo, Eu aprendi a perdoar, até então eu não perdoava. Era uma coisa que me fazia mal. E hoje, graças a Deus, né? Eu perdoo, sou mãe solo, crio meu filho. Sou casada novamente, né? Meus pais me ajudam. Meu filho é muito bem resolvido, graças a Deus, com todo o processo. Mas o que eu quero falar mesmo, que o auge da agressão não foi nem em mim. Eu acredito, foi no dia que ele foi preso, no aniversário de 4 anos do meu filho. Foi ali que eu não queria perdoar. Não por mim, porque uma palavra na gente passa, mas quando é com o filho da gente é mais complicado. Mas hoje é uma coisa, é um ciclo fechado. Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu fui vítima de violência doméstica. Eu tive coragem de denunciar. Ganhei medida protetiva. Ele perdeu o direito de ver o filho. Então, resumindo, né, mulheres? Se alguém passa, às vezes não é só violência física, mas psicológica, né? Verbal. Tem muitos outros tipos, né, de violência.
denuncie, não tenha vergonha, porque isso acontece com qualquer uma. Não escolhe religião, idade, sexo, profissão, nada. E uma questão que eu acho bem importante a gente falar sobre isso é que muitas vezes as mulheres não veem uma saída, né? Pensam, como que eu vou viver uma vida sozinha sem o meu marido? Sim. Não vou conseguir. Mas tu foi um grande exemplo disso, né? Tu ficou lá 2 meses, sim, aguentando ali, né? E guardando dinheiro escondido, sem contar pros pais, completamente sozinha, só muitas tu e Deus noites, mesmo. E muitas noites dormia com uma faca no lado, com medo de ser agredida de novo, mas não aconteceu. Mas tu né? conseguiu, né? Tu conseguiu juntar o dinheiro que precisava para voltar para casa e tu conseguiu criar o teu filho com a ajuda dos teus pais, é claro, mas tu não ficou desamparada. Não. Então, muitas vezes, né, as mulheres que são vítimas de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, a vítima se coloca nesse papel de pensar que sozinha ela não vai conseguir, mas consegue sim. Consegue, e eu crio meu filho, não tenho pensão, tá? Então, vou deixar claro também, então... Para resumir assim bem rapidinho, na verdade quem saiu perdendo foi ele, né? Porque meu filho é lindo, maravilhoso, é um homem da minha vida. Depois ele vai matar ela por isso. Depois ele vai me matar, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui, eu venci e é um ciclo fechado e hoje eu não tenho vergonha de falar. E se alguém passar por algum momento ou conhece alguém que eu puder ajudar, estou aqui. Uma salva de palmas, ela merece. E Mai, tu tem muitos assuntos, né? Daria pra fazer um tal só com a Mai, de Mai pra Mai. De Mai pra Mai, Mai ao quadrado, as duas nem falo. Mas vamos falar um pouquinho da depressão, de como que foi o diagnóstico, quando tu percebeu que tu realmente estava doente, que era uma doença, e o tratamento depois. Então, na verdade, quando eu me separei, né, toda a violência doméstica, eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Fiz tratamento, eu tive crise de pânico, eu não saía com medo, né? Até então ele ficou preso um mês, mas depois ganhou liberdade. E aí isso há 14 anos atrás, eu já tinha sinais. E super me curei, fiz tratamento, mas há 1 ano e meio eu percebi que eu estava tendo crises muito fortes de ansiedade. Gente, pra mim aqui, vou ser bem sincera, tá sendo bem difícil, tá? Vocês não têm noção como é que eu tô por dentro. Mas ela tá saindo ótima, né, gente? Ninguém tá o meu limãozinho tá ali, que a minha psicóloga falou que é bom tomar limão. Não é cachaça, tá, gente? É limão. E aí, a maioria sabe que eu tinha loja, né? E eu comecei a ter crises depois que a gente trocou de local. A gente tinha loja no Calçadão, e me mudei para frente a gente se mudou, né, na verdade, para frente do fórum. E 1 mês depois, eu comecei a ter crise, ficar nervosa, assim. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas não admitia. E o Rafa, né, que é meu marido hoje, a gente tá 9 anos junto, sempre me apoiando. E ele meio que já percebia que eu tava com alguns sinais de depressão, ele me sentia meio depressiva, mas eu Mai, não admitia, né? Imagina, toda a vida falante. A gente sempre acha que não, com a gente, né? Não vai acontecer. Acontece com o vizinho, mas não acontece com a gente. E tive a primeira crise forte, eu acho, perto do meu aniversário. Aí o final do ano foi bem complicado, eu tentei suicídio 3 vezes. E é uma tragédia a minha vida, né, gente? Mas não, tem um lado bom também. É uma vitoriosa, na verdade, né? Aí isso foi em novembro, dezembro. Aí teve Natal, teve tudo. E em janeiro foi a minha crise mais forte, que é onde eu admiti que eu realmente precisava de ajuda e pedi. Aí eu troquei de médico, hoje eu faço tratamento com o Dr. Gabriel, faço acompanhamento com psicóloga, terapia toda semana. E assim, gente, fora que a família, né? A família é fundamental. O Rafa, se eu não me jogasse na janela, acho que ele ia me jogar se não fosse atrás de ajuda. O meu filho, meus pais, minha família, minha cunhada tá aqui também, passaram bastante, acho que nervosismo por preocupação, porque às vezes eu sumia e eu só queria, o que não me fez tirar a vida mesmo foi meu filho, né, que só tem eu, já não tinha o pai, né, e Deus, né, e hoje eu posso falar que eu tô saindo ainda do fundo do poço, ainda não tô curada da depressão, mas é um processo, é uma doença silenciosa e, gente, é difícil. Eu tive muitos julgamentos quando eu
falei no Instagram, porque, né, imagina, tem tudo, tem loja, tem isso, tem aquilo, mas assim, não é porque... Agora, falando sobre essa exposição, já deixa eu aproveitar aqui. Quando tu expôs isso no Instagram, teve as pessoas que te julgaram? Teve, mas eu acredito que a maioria foi o outro lado, né? O pessoal te olhou com outros olhos, muitas pessoas se identificaram, né? Então, realmente, foi uma coisa positiva, até para ajudar outras pessoas que estavam passando por aquilo. Sim, 90% das mensagens que eu recebi foi de apoio, se identificando, pedindo ajuda, indicação de médico, de onde eu fazia terapia, que remédio. E aí eu fiz, gente, se eu ajudar uma pessoa só pela minha história no Instagram, já estou satisfeita, né? E nesse todo esse processo de 1 ano e meio que eu estou fazendo tratamento, Deus foi, assim, fundamental. É uma base, assim, que é uma chave, uma virada de chave, tá? Muitos me questionam que me vejo indo na aba em Criciúma. Foi um lugar que eu consegui me conectar muito com Deus, até comentei quando a gente foi convidar a Marília. E é algo que não tem explicação, sabe? E é aceitar que a gente precisa de ajuda, a depressão, tá? É difícil, acho que alguém aqui com certeza já conhece, ou já passou, ou tem ansiedade, ou já passou por processo de depressão. E não julguem, tá? Não é porque a pessoa tá rindo que ela tá bem. Às vezes ela tá chorando muito por dentro, mas com um sorriso. Ainda mais eu que trabalhava com o público, com vendas. Eu tinha que estar toda a vida rindo. E às vezes, meu Deus, eu só queria estar quietinha. Mas eu venci, estou vencendo e com certeza eu vou vencer mais ainda. Com certeza. O Mai ganhou muitas salvas de palmas, hein? Eu e a Gigi um pouco estranhando. Gigi, já que falamos de maternidade, vamos falar um pouquinho também dos desafios que tu enfrentou e enfrenta como mãe. Porque hoje tu também é uma mãe solo, né? Tem aí os seus pais, os seus filhos, eles acompanham, né, a criação deles, mas a gente sabe que a demanda maior fica contigo. Sim. Eu sou mãe do João Pedro com 15 anos, que tá aqui, que me deu um susto na semana passada, né? Danado. A Maria Flor daqui, com 8 anos. Eu fui mãe bem novinha, eu tinha 19 anos. Gente, eles são tudo na minha vida, eles são maravilhosos e eu tenho muita ajuda do João Pedro, hoje ele já é um mocinho, né? Ele já me ajuda com a Maria. Eu consigo hoje conciliar minha maternidade com o meu consultório. Eu consigo de manhã estar em casa com a Maria Flor, que hoje demanda um pouco mais de atenção minha com relação... Ela tá aprendendo a ler, ela tá nesse processo, né, filha? Então, ela me exige isso. E depois, eu consigo ir pro consultório na parte da tarde, parte da noite. Aí o João já pega a Maria. Quando eu chego em casa, a Maria já tá jantada, de banho tomado. Então, eu sou muito grata pelos filhos maravilhosos que eu tenho. Eu voltei para Araranguá justamente por causa deles. Lá em Florianópolis, depois que eu me separei, eu entendi que não era um ambiente legal para eles. Hoje, aqui eu tenho os meus pais, se eu precisar. Se eles estão no Grêmio, eles estão sempre ali. A cidade é menor, tem mais controle. Esse domínio. Se eles estão no Grêmio, eles estão com o filho de algum amigo meu da escola. Então, é aquela conexão que eu acho primordial, sabe? Essa conexão, voltar. E no início, voltar para cá, eu passei por um processo de aceitação. Porque no meu primeiro pensamento, eu estava regredindo, né? Nossa, vou voltar para Araranguá. Não vou voltar para Araranguá. Eu pensava, não pode. Não na cabeça. Quando eu falei com algumas pessoas, assim, tô pensando em voltar, volta. E essa volta me conectou de volta, assim, com as minhas raízes, com os meus amigos, com os meus familiares, né? Tá perto deles. Meu irmão cai de moto, já me liga, eu saio correndo, ele tá ali, tô perto, tô vivendo coisas que se eu estivesse longe, eu não estaria vivendo, sabe? E essa conexão com a família, pra mim, me fortalece muito, recarrega minhas energias, e eu sou muito grata por isso. Vou aproveitar, deixa da Gigi, já que ninguém vai fazer pergunta pra mim, né? Eu tenho que falar sozinha. Mas como a Gigi falou, né, que ela hoje consegue pela manhã ficar em casa com a filha dela, então vou pegar essa deixa para falar um pouquinho mais para vocês sobre o depoimento que eu falei que eu gostaria de dar. Eu sempre fui uma pessoa, na verdade não sempre, né, na infância, não posso contar a história inteira, senão vai ficar muito grande, mas na infância eu era fora de todos os padrões, né, mãe? Não quero ficar olhando pra mãe, senão eu vou chorar. Eu tinha obesidade, eu tinha problema na visão, eu tive que usar aparelho,
eu tive vários problemas, então por vários problemas eu fui, né, vítima de bullying. Naquela época não tinha isso, né, a gente seguia porque a gente nem conhecia isso como um bullying. Mas, querendo ou não, isso na infância me retraía. Então eu fui uma criança bem quieta, assim, só ficava dentro de casa e tudo mais. E esses dias até encontrei uma professora do pré e ela falou, meu Deus, quando eu te vi, assim, eu nem imaginei que era tu, porque tu era tão quieta, né? Mas, enfim, eu consegui, né, graças à minha mãe, que nunca me limitou, ela nunca deixou que nada fosse uma limitação para mim. Bem pelo contrário, né, ela me incentivou sempre muito, e esses dias eu ainda postei sobre isso, sobre a corrida, né, que eu consegui completar 8 quilômetros de corrida, e o quanto a minha mãe, eu lembrei dela quando eu completei, porque no processo de obesidade, de emagrecimento, ela estava comigo ali, me levando para caminhar, me incentivando na alimentação, então ela sempre me incentivou. Então, para mim, nada foi limitação, era tudo aquilo ali eu poderia vencer. E, assim, resolvi fazer faculdade de jornalismo, me formei e sempre meti a cara. Então, eu sempre estava aparecendo nas coisas, nos lugares. Na época que eu saí da faculdade, né, faz algum tempo, então a gente se comunicava ainda pelo jornal impresso. Aí vocês lembram disso, né? Eu acho que a maioria lembra. Então, eu trabalhava na rotina de jornal ali e tudo mais, depois veio assessoria de imprensa, então fiz assessoria para o Grêmio Fronteira, para a banda da Madame Nora e Rubens Daniel, na época que ele estava no The Voice, para a Siva, enfim, várias empresas, né? Camille Guise, e aí eu fui aparecendo. Depois veio a revista W3, que na época foi um dos grandes, né, veículos de comunicação, estava lá, então eu estava sempre sendo vista, né? Porque a minha profissão, ela trazia isso, visibilidade. Então, sempre fui ali muito visada, vamos dizer assim. Então, né, sempre tive bastante trabalho, trabalhava, ganhava dinheiro com isso, sim, teve épocas muito boas, que foi quando a gente conseguiu as nossas conquistas, né? E aí, o ano passado, eu estava trabalhando no setor de marketing de uma empresa ali em Jacinto Machado, porque aí eu formei em jornalismo, mas eu fiz uma pós em marketing digital e comecei a trabalhar mais nessa área. E quando eu estava lá, nessa empresa, eu estava muito feliz, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava da empresa, eu gostava da rotina, eu gostava das pessoas, só que algo estava me incomodando. E isso começou a acontecer quando eu comecei a me entregar mais no meu relacionamento com Deus. Porque eu sempre fui católica, eu sempre fui na igreja, mas eu comecei a ter essa proximidade maior no Cerco de Jericó do outro ano. E desde então algo começou a me incomodar. E eu comecei a ver que eu precisava voltar o meu olhar para o meu lar, principalmente para minha filha, a Lara, que tem 7 anos hoje, e que o ano passado, né, a gente viu ali que ela estava no mesmo processo que eu, ela precisava passar por um processo de emagrecimento, precisava de atenção, e eu vi assim, esse processo eu não posso terceirizar, eu não posso deixar com a minha mãe, que é uma mãe e uma avó maravilhosa, que eu tenho certeza que não mediria esforços para isso, mas não era responsabilidade dela. Assim como ela cuidou de mim, agora era a minha vez de cuidar da minha filha. Então eu falei, olha, eu não quero mais esse trabalho que eu precisava ir para lá muitas vezes por semana, que era em Jacinto Machado, né, outra cidade. Eu não quero mais isso, eu vou me virar com os meus trabalhos aqui, porque aí começou a surgir alguns trabalhos de geração de conteúdo aqui em Araranguá mesmo e tal. Só que, claro, minha renda principal era lá na empresa, né? Era um fixo que eu tinha e era um valor bem considerável. Mas eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu quero cuidar da nossa casa. Eu não dava conta de lavar as roupas. Eu tinha que, às vezes, levar na mãe, às vezes, levar numa lavanderia e ficava tudo aquela bagunça. Quem é dona de casa sabe, né? Quando fica assim, tudo bagunçado. E aquilo começou a me incomodar. Então, eu conversei com o Walter e falei, amor, eu vou sair lá da Gávea e eu vou me dedicar às coisas aqui de Araranguá, trabalho à tarde e de manhã fico em casa. E o Walter sempre me apoiou, sempre, assim, ó, nós dois, na verdade, nós já fizemos muitas mudanças malucas, mas a gente nunca falou assim, não, tu não vai fazer. Não, então pensa, reza, e se tiver no teu coração eu te apoio. Sempre foi assim. E tanto é que estamos há 17 anos juntos, né, amor? E aí foi isso, tomei a decisão, saí lá da Gávea. Quando eu pedi a saída, eles ficaram surpresos. Todo mundo que me conhecia ficava surpreso, porque falava, como que tu vai largar essa empresa se tu gosta tanto? Para vocês terem uma noção, eu trazia os produtos de limpeza lá de Jacinto, eu enchia o meu carro, até entreguei para a Samira, eu vendi para a Samira. E eu entregava de casa em casa, tá? Tipo, não era o meu trabalho, eu trabalhava no marketing lá.
mas eu vestia a camisa mesmo, eu queria ver o resultado, eu queria aquilo. E teve um mês lá que eu vendi R$10.000 de produto de limpeza para eles. E aí, quando eu falei que eu ia sair, todo mundo pensou, nossa, tu é louca, tu gosta e tal. Eu gosto, mas o meu chamado agora não é para lá. O meu chamado é para o meu lar. E desde então, a minha filha começou a amadurecer muito mais rápido, já lê, já escreve. Na escola, as professoras falam isso, que o processo de amadurecimento dela foi muito visível desde que ela passou a ficar em casa comigo de manhã. Ela passou a ficar muito menos doente. Antes, né, saía muito cedo de casa, era aquela correria, aquela coisa bolsa, e corre para cá, corre para lá. E a gente mal se conversava. E hoje, não. Hoje, né, isso mudou. Então, eu estou muito tranquila com relação a isso. A minha vida profissional, ela está um pouco bagunçada. Ela está bagunçada, gente. Mas está tudo certo, porque o meu primeiro lugar de sucesso está dando certo. E eu tenho certeza disso quando, às vezes, o meu coração fica um pouco aflito e ela fala para mim, mãe, ainda bem que você está comigo. Que bom que agora você cuida de mim. Então, isso faz tudo valer a pena. E eu queria trazer esse depoimento para as mulheres, porque muitas vezes as mulheres falam assim para mim, eu queria tanto ter a oportunidade que tu teve de ficar mais em casa. Aí eu digo, eu não tive a oportunidade. Eu fui assim mesmo, sem a oportunidade. Muitas vezes a gente espera que o cenário seja perfeito, que o cenário seja favorável. Assim, quando a gente, né, planeja o outro filho, quando tudo estiver certo, eu vou ter outro filho. E a gente escuta, né, quem tem mais de um filho falar, isso não vai acontecer. Então, é isso que eu digo para as mulheres, né, que estão, né, sentindo isso. Eu quero estar mais com meu filho, eu quero estar mais na minha casa. Não esperem um cenário perfeito, porque ele não vai acontecer. Né? Deem vocês o primeiro passo, se é isso mesmo que faz sentido para vocês, porque depois as coisas vão se ajeitando. Eu e a Lara, a gente não tinha convivido muito nos primeiros anos de vida dela. Ela precisou ir trabalhar comigo quando eu tinha 28 dias de vida, né? Eu não tinha licença maternidade e ela foi comigo. E depois ela já foi para a escola com 4 meses. Então, assim, a gente não conviveu muito, mas eu consegui a tempo recuperar esse tempo para a gente viver, para a gente compartilhar. E eu tenho certeza que daqui a pouco ela já vai estar aí uma adolescente cheia de compromissos. E eu vou ter todo o tempo do mundo para fazer o que eu quiser. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse era o meu depoimento. Ainda temos tempo de conversa aqui para depois abrir para as perguntas. Então, se vocês quiserem, já vão pensando aí se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a gente. E agora, alguém tem algum tópico para falar? Ou posso? Isso que ela estava com vergonha. Não, mas pegando o gatilho da Maia ali, de falar de voltar para casa, então, já vou aproveitar e falar que esse ano foi um encerramento de ciclos, né? Eu vendi a loja, abri um espaço, pensei que estava boa e dei aquele pico, né? E exatamente amanhã eu entrego a chave do espaço e encerro mais um ciclo, onde eu volto para casa, Maia. Agora eu volto pro lar. O meu chamado agora é ficar uns 3, 4 meses em casa, cuidando da minha casa, cuidando do meu casamento, do meu filho, que os 3 primeiros anos eu me dediquei a ele, mas a mãe e o meu pai que cuidou mais, né, que levava na escolinha, então eu perdi muito. Hoje ele já tá adolescente, já namora, já tudo. Tô velho, gente. Mas o tempo passa rápido, aproveitem. E é isso, eu quero falar. Agora o meu chamado é voltar para casa, é pro lar. E nunca é tarde para isso, né, Maia? Não, eu faço 42 anos segunda-feira agora e tô dando uns 2, 3 passos para trás para ano que vem dar um salto, quem sabe, para frente, né? E é isso. Quando a gente acha que já conseguiu, não é dinheiro que vai trazer tua paz, nada. Então, assim, não tenha vergonha de voltar pro lar ou para um lugar que você vai se sentir bem e como a Mai fez, ela deu um passo para trás. A Digi também veio de Floripa, uma mudança de ciclos também, né? Mudou de profissão. E eu pretendo, ano que vem, se Deus permitir, for a vontade dele, começar outra graduação. E quem sabe, né, voltar em outro ramo, ajudar mais mulheres. E é isso, gente. Eu só queria dar mais esse gatilho para dizer que estou voltando para casa. Vocês vão viver um pouquinho mais em off agora no Insta. Não vendendo mais roupa. Compartilha receita com a gente. Né? Faz. Mas eu vou estar lá falando as minhas bobiças, interagindo com o meu tratamento.
E é isso. Não, então, mulheres que a gente, né, às vezes a gente tem vergonha, né, se sente, eu sou incapaz, mas acho que Estudei não. Gente, tanto, né? tipo, Agora eu vou né, ficar em casa. faz faculdade, estuda, se dedica, mas foi falado, foi planejado com meu esposo, porque acho que, né, porque não vou ter renda, como se diz, né? Mas é isso, acho que dinheiro nenhum paga a paz da gente, né, e o coração aliviado. Eu fecho mais um ciclo esse ano com o coração leve e acredito que Deus sabe o que faz, tem o melhor para mim. E Com é certeza. isso, tá? É só isso. Gigi, vamos falar agora sobre a questão, já que a gente falou um pouco também sobre rede social. E hoje, né, tu trabalha bastante nas tuas redes sociais, mas lá no começo foi isso que te impulsionou. Como é que foi pra ti nesse processo de engorda, emagrece, expor isso? Então, essa exposição, ela é... Gente, se vocês olharem os meus vídeos no começo, era assim, ó, um robozinho falando. Essa exposição e mostrar que eu sou real. Eu falo para os meus pacientes assim, né? Eu estou soltando, cada vez eu consigo soltar mais no Instagram, né? O meu filho ficou doente na semana passada e a gente não sabia o que ele tinha direito, eu estava bem preocupada. Eu me afundei num pote de sorvete, gente. Eu sou real com vocês, não tenho o que falar. Eu tava ansiosa, nervosa, amarrada, tipo, o que ele tem, o que ele não tem. Então, eu vou lá e mostro e falo. Eu comecei devagarinho, eu criei uns melhores amigos pra soltar isso mais, né? E já conectando, e aí vem falar, não, ela é real. E essa exposição, ela no começo era bem... Eu me cobrava bastante, tá? Me cobrava bastante, a gente se cobra, tá lá gravando vídeo, daí começa a gravar, daí olha, o cabelo não tá direito, daí olha, daí não sei o quê. Hoje, eu já posto, não sei, vai sair daqui 24 horas mesmo, tá tudo certo, vai, bola pra frente. E admitir, né, no caso, quando ali tu tava nesse processo que tu engordava e depois, né, emagrecia e vice-versa, é difícil tu admitir que tu engordou. É difícil tu admitir que tu tá errando. Tu sabe o que tu tem que fazer. Na época eu sabia, eu tava lá estudando, eu sabia o que eu tinha que fazer, só que controlar a tua mente, né? É um trabalho aqui, é uma briga, uma discussão aqui contigo mesma, bem desafiadora, né? E aí, nesse tempo, eu busquei ajuda psicológica, né? Porque eu não entendia o porquê que eu me auto-sabotava. Eu tava indo na nutricionista, eu tava estudando, eu tinha endócrino ali junto comigo, eu tinha um personal, mas eu saía da academia e comia o cachorro-quente que tava ali na frente. Por que eu fazia isso? Como é que faz isso? E aí chegava bem cara de pau, né? Agora, porque eu falo com meus pacientes, vocês estão cara de pau. Ai, no outro que eu fiz tudo tão certinho. Não perdeu nenhuma grama, ainda aumentou. Como é que fez tudo tão certinho, né? Então, a gente aí começa a mostrar isso lá e falar, né, que eu também me sabotava. E aí a gente vai buscar lá no teu passado, né? O porquê tu te sabotava. O porquê. Então, são feridas que eu falo pouco, assim. Eu tive um abuso sexual com 7 anos. E a minha grande ferida era essa. Depois, no meu segundo casamento, eu me sentia de novo, de alguma forma, sendo abusada de novo. E aí eu criava essa casca. Eu queria não ser atraente, e eu identifiquei isso lá na terapia. Eu queria... Se esconder mesmo. Me esconder. E a estar acima do peso, me esconder atrás daquela gordura. Era essa a minha autossabotagem. E a minha ficha virou com 30 anos. Numa sala de terapia com um psicólogo que eu nunca imaginei que poderia ser isso. E eu nunca falei nem para os meus pais. Com 30 anos é que eu contei para eles. Eles estavam no processo de separação deles. E um dia muito estressante que a gente tinha conversas assim. E aí eu soltei. Eu falei, vocês, né, não veem as coisas que acontecem. E eles, como assim? E aí eu fui e soltei. E falei o que tinha acontecido comigo com 7 anos depois. Hoje eu falo sobre isso, mas até então eu não falava e ainda dói um pouquinho falar, mas hoje eu já consigo falar, já falo para alguns dos meus pacientes, porque os meus pacientes acabam conectando comigo e a gente acaba conversando muita coisa e eu acabo soltando. Então a gente sempre tem que olhar para esses processos, que muitas coisas estão lá no nosso passado. E a gente acaba trazendo isso, mesmo que a gente fale, não, isso está resolvido, mas lá no nosso subconsciente está ainda aquela coisa não resolvida. E que às vezes a gente tem que olhar para lá e resolver. E aí, na verdade, essa descoberta foi o que transformou a tua vida. Foi. Porque através do teu processo de emagrecimento é que tu foi tomando também, né, de volta a tua autoestima, Isso. o teu autocuidado. Exatamente. Para se apresentar como uma profissional, ir atrás de pacientes, montar teu consultório e hoje ser
a Gigiane Reis que a gente conhece. Exatamente, foi isso que me motivou a me conhecer, curar e o mais difícil, gente, perdoar. Olhar para aquela pessoa, né, e perdoar o que ela fez. Ela fez, por mais feio ou difícil o que ela fez, foi o que ela cabia nas condições que ela cabia, né? Hoje a gente olha para trás e vê, né? A gente tem várias marcas, né, do nosso passado, às vezes uma coisa de uma criação de um pai, de uma mãe, e a gente não deve se culpar. Porque minha mãe era muito rigorosa comigo ou me exigia muito. Gente, ela fez o melhor que ela poderia fazer com as ferramentas que ela tinha naquele momento. E cabe a gente agora correr atrás de resolver esse problema. Esse ciclo e não levar isso para frente com os nossos filhos, né? Tentar consertar. E eu acho que isso é uma rede, a gente vai consertando e até que chegue nisso, né? Eu tive uma criação muito rigorosa, assim, meu pai é aquele benturrão que nunca falava que amava, então a gente tinha que... Ele não falava que amava, mas sabe, de outra forma. Exatamente, mas nunca falava, filho, eu te amo, isso assim... Eu hoje beijo, abraço ele e falo assim, pai, eu te amo. Ele fala, tá bom. É porque é o jeito dele, né? É o jeito dele. Ele, de certo, nunca escutou isso do pai dele. E hoje, eu faço isso com os meus filhos, né? Todo dia, filho, eu te amo, filho lindo. Eu fui deixar hoje o João no Grêmio, abri a porta da janela, tá lindo, eu te amo. Ele, Então, a gente vai tentando quebrar esses ciclos, né? E a gente vai percebendo as coisas também, né? Meu pai também, ele era muito fechado, assim. Mas a gente começou a perceber, né, lá em casa que ele conseguiu ir se abrindo, sabe? Diferente, eu consigo comparar ele com meus tios, né? Diferente dos meus tios, que até hoje são homens turrões e fechados, ele foi se abrindo aos poucos. Então, assim, coisas que antes para ele eram um absurdo, hoje já não são mais, né? E aí a gente consegue ver a evolução das pessoas e entender exatamente isso, que a gente não deve culpar os nossos antepassados, né? Eu converso muito isso, né, lá em casa, nos almoços de domingo, a gente fala muito sobre isso, assim, meu nono, meu avô, eles eram pessoas, né, muito fechadas, às vezes até preconceituosas, enfim, se a gente for ver hoje, mas era o que eles tinham naquela época, era o que tinha, né, foi como eles foram criados, foram as crenças deles, então não julgo eles, tá tudo certo, mas também não é por isso que a gente precisa repetir aqueles padrões. E eu fico muito orgulhosa do meu pai, porque eu vejo que ele conseguiu não repetir um padrão que a geração dele carrega, e que pensa, já foi assim mesmo, cresceu assim mesmo, vai ser assim, né? Não, ele conseguiu mudar isso. E é bom quando a gente também percebe isso, né? Porque se a gente fica com esse olhar julgador, pensando, ele tá fazendo errado, não vai levar a lugar nenhum, não, né? Não vai levar. Então, assim a gente consegue ter até uma convivência melhor. Gente, vou abrir para perguntas, porque nós temos aqui agora alguns minutos para conversar com vocês. Talvez algum tema que a gente não tenha falado, ou algum tema que a gente falou que vocês gostariam de saber mais detalhes. É só vocês levantarem a mão aí e fazer a sua pergunta. Grace, pode sentar aqui, ó, do lado da Marília. Eu sou suspeita, eu sou araranguaense, nasci aqui, nunca pensei, sou da Suranga, todo mundo que me segue sabe que eu sou da Suranga, nunca pensei em sair daqui e sempre fui muito entusiasta de fazer as coisas acontecerem aqui. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, é isso que eu ia falar antes, de estar aqui hoje fazendo esse evento, que vamos falar um pouquinho, né, dos bastidores do evento, que a gente falou que ia falar sobre isso. A gente teve essa iniciativa, né? A gente chegou com a ideia. Isso aí faz o quê, gente? Uns 2 meses? Pouquíssimo, né? Tempo. Uhum. E a gente começou a formatar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer e vamos atrás e tal. E nesse período todo aconteceu tanta coisa com a gente, sabe? Tanto perrengue, que a gente pensava, meu Deus, só pode ser provação, só pode ser, mas a gente não vai desistir, né? Vamos continuar. E no início a gente queria muito fazer aqui na Maô para proporcionar essa experiência para vocês mesmo, que vocês estão tendo aqui hoje, de estar ao ar livre, né, aqui de frente para o lago, depois com um coquetel gostoso, e a gente nesse bate-papo descontraído, mas aí a gente viu assim, não, mas só tem 30 lugares lá, então a gente vai fazer para 30 pessoas. E aí nós pensamos assim, 30, cada uma vende 10 ingressos, vai dar, vamos conseguir, vamos vender 30 ingressos, né, vem chamar a mãe, a tia, vamos vender. Aí, lançamos. Aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um grupo de pré-venda pra gente ter os contatos ali das mulheres, né, pra iniciar. Gente, no grupo de pré-vendas a gente esgotou as 30 vagas em 2 dias.
E aí a gente falava assim, tem Vocês estão alguma coisa acreditando? errada. Como assim? Nós três, que tudo sempre foi tão difícil, tá dando certo assim, tão rápido. E aí, resumindo a história, né, a gente chegou em 52 mulheres. Então, hoje nós estamos aqui em 52 mulheres de um movimento que surgiu muito natural e a gente sempre colocou Deus à frente. Então, a gente sempre fala, né, que nós idealizamos e Deus realizou. E nós gostaríamos, assim, de coração, de agradecer a cada uma de vocês que estão aqui. Porque, como a gente já falou algumas vezes, esse evento ele não tem o objetivo de promover ninguém. Nós não estamos aqui na frente para nos promovermos, nós estamos aqui hoje para lançar essa ideia para vocês de que mulheres podem ajudar mulheres, não precisam julgar mulheres, bem pelo contrário, nós podemos apoiar umas às outras. E depois nós teremos aqui, né, o depoimento da Marília, que é um depoimento de fé, né, de milagre, e uma palestra com a Grace, que vai coroar tudo isso que nós estamos falando. E nada disso foi assim planejado, cada detalhe. Não, nós organizamos o evento em si, mas tudo foi se desenhando, tudo foi acontecendo e no final tudo se encaixou realmente, tudo deu certo, né? Os temas, as pessoas. Então, se vocês estão aqui hoje, tenham certeza que não é por acaso, né? A gente não acredita em acaso. Então, Deus quis que vocês estivessem aqui com a gente hoje para partilhar mesmo. Então, depois, na hora do coquetel, fiquem à vontade, conversem umas com as outras, conheçam os estandes também, mas abram os corações de vocês. Eu ainda coloquei hoje no grupo, né? Venham de coração aberto, sem julgamento, para a gente se acolher mesmo e poder crescer juntas. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Que eu falo aqui? Falando. Alguém quiser falar? Complementar, talvez, sobre o que a gente passou no processo? Então, teve muitas coisas, né? Teve diversas provações. A gente estava com o buffet fechado e numa semana, simplesmente, eu recebi uma mensagem que a pessoa não vai poder mais. Socorro, como assim? A gente faltava poucos dias para o evento e o nosso chefe maravilhoso, Hamilton, assumiu a responsa. Teve batida de carro, teve doença, né? A gente ficou doente aí, sem conseguir nem sair para trabalhar. Né? Aí o final foi aqui na minha mão, né, gente? O crucifixo, quem me segue viu, né? O crucifixo enterrou na minha mão ontem. Mas eu falei, ainda bem que foi ontem, que pelo menos hoje já tô melhor, mais recuperada para estar aqui com vocês. Medicada. Então, assim, fora isso, teve muita coisa, assim, dia a dia, que, tal coisa, e a gente pensava, meu Deus, é pra gente desistir, mas a gente não vai desistir, vamos seguir e vamos fazer. Uhum. E assim deve ser na nossa vida, né? A nossa vida não é um mar de rosas. Claro, como eu falei antes, a gente compartilha lá na rede social, ou até mesmo numa conversa, num café com uma amiga. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E lá dentro não tá tudo bem, tá cheio de problema. Então, por que a gente não compartilha isso com a outra pessoa? Talvez a outra pessoa vai saber ajudar aquela solução, né? E a questão de desistir, começar é difícil, manter é difícil, finalizar, encerrar ciclo é difícil, mas nós não podemos desistir daquilo que toca o nosso coração, né? Daquilo que a gente sente que é a missão que Deus tem pra gente, aquilo que a gente quer fazer. Vamos seguir em frente. Se nós não tivéssemos seguido em frente, nós não estaríamos aqui hoje. E o nosso propósito é fazer mais eventos como esse, né? Claro, daí com outras programações, não mais com a gente aqui conversando com vocês, mas com outras convidadas, como nós já teremos hoje também, porque nós queremos realmente que vocês sejam incentivadas e inspiradas e contamos com vocês para isso. Se vocês quiserem, se alguém agora quiser dar algum depoimento, fazer alguma pergunta, senão a gente encerra esse momento, vamos para o coquetel e depois a gente volta, que a gente ainda tem 2 grandes convidadas para essa noite.